Meus irmãos, vamos aqui só algumas informações. Teremos sorteio, tá bom? Como de costume, sorteio no final, comes e bebes no final, tá bom? Apenas passando sobre a base de Natal, que será no próximo mês. Eu só estou tentando achar exatamente a data que eu 21, né? 21, tá bom? 21 de dezembro, nossa base de Natal, tá bom? Vai ser no terceiro sábado de dezembro, tá? Vai começar às 16 horas, tá bom? A gente vai começar às 16 horas, por quê? Porque é uma base diferente. A gente vai com foco, né? Ainda vamos trazer palavra, vamos conversar, vamos meditar sobre a palavra, mas o nosso foco maior é a comunhão e o nosso amigo secreto de chocolate, né? Aquele amigo secreto que só você não sabe que você tirou. Você tem que adivinhar, né? Então, para você participar, a gente vai tirar tudo na hora. Então, para participar, compra uma caixinha de bombom, embrulhar ela bem bonitinho e vem, tá bom? E vem, e na hora a gente vai fazer o sorteio bem gostoso. Vamos ter essa dinâmica, outras dinâmicas, né? Estamos preparando, tem sempre coisas gostosas para a gente fazer, obviamente também, comes e bebes a gente vai ter no fim, para a gente ter esse social, mas o foco ali, o foco da nossa base de Natal é essa comunhão, tá? Por isso que a gente vai começar às 4 para ter um tempinho gostoso de brincar aqui com os irmãos, tá bom? 21 de dezembro, tá bom? Venham, convidem o pessoal, convidem os outros irmãos que não puderam vir, você tem, vai lá na casa do irmão, fala assim, ô irmão, vamos lá, né? Vamos participar, gostoso, né? E traz uma caixinha de chocolate para você participar. Tá bom? Dito isso, acho que não tem mais nenhuma informação, né? Que é importante para passar, só isso que eu estava pendente. Então vamos para a mensagem, uma parte tão importante do nosso culto, né? E os irmãos sabem que eu sempre falo isso, né? Sempre inicio assim, eu gosto de trazer coisas que eu vivi, né? Coisas na qual a gente experimenta. E a partir dessas coisas a gente começa a meditar, né? A trazer uma meditação. Na semana passada, eu e a Fernanda, a gente fez uma viagem, né? Dá uma pausa, né? Nos trabalhos, dá uma descansada, né? A gente foi aproveitar esse tempinho de férias. E o curioso, não contei isso para a Fê, mas o curioso é que uma pequena ação me trouxe a meditação de hoje, e é isso que a gente vai conversar aqui, né? Então a gente estava lá, viajamos, fomos, e aí ficamos uma semaninha lá, gostoso, com praia, piscina, delicinha. E aí tudo que é bom, né? Dura pouco. Sábado a gente voltou, precisava voltar. A gente pega as nossas coisinhas, arruma, vamos para o aeroporto novamente. Lá no aeroporto, a gente chegou, a gente ia voltar umas 6 e pouco. A gente chegou, já estava tudo pronto, já estava na parte de embarque, só esperando. E aí a gente estava esperando tal, e aí a gente viu que começaram a atrasar vários aviões, né? E aí a Fê até brincou, falou, será que o nosso também, né? Aí eu falei, pelo amor de Deus, né? Tô cansado, eu quero voltar para cá. Não quero ficar aqui, né? Se fosse para ficar, eu ficava no hotel, né? Vou ficar aqui no aeroporto, não faz sentido. Brincando e tal, e aí o nosso também, vai lá, atrasou, acho que 1 hora e meia, um negócio assim. Aí tudo bem, então a gente foi sentar num lado mais confortável, né? Porque eu não sei se os irmãos têm essa ciência lá, como é que é o aeroporto, lá a parte, o pessoal é muito eufórico, né? Então assim, você comprou a sua passagem, você vai voar, você tem o seu assento, mas o pessoal adora fazer uma fila, né? Adora fazer fila, adora ficar muvucado. E aí eu e a Fê, a gente viu um lugarzinho do outro lado, não era tipo assim, aqui o pessoal estava muvucado e aí tinha os lugares vazios. Aí a gente foi sentar lá. Eu estava com o celular descarregado, né, acabando, então nem estava mexendo mais no celular, guardei. Aí a Fê falou assim, a gente sentou nesse novo lugar. A Fê falou assim, eu vou no banheiro, já volto. Foi perfeito. Estou lá sentadinho de boa, e aí eu vi uma pessoa se levantando na minha frente, ela estava se levantando, e ela puxou um carregador, assim, aí eu vi que tinha tomada, né? Eu falei, que beleza, vou sentar aqui.
Fiquei pensando, vou sentar aqui de frente, porque eu já coloco meu carregador e tal, já carrego o celular, nem vai ter tanto problema, porque eu tô aqui, eu vou para cá, né? A Fê vai me achar tranquilamente. Valeu, Nicão. A Fê vai me achar tranquilamente, né? Pensei eu. Me troquei de lugar, coloquei e tal. Tô ali sentado esperando. Aí eu vi ela saindo. Aí eu, né, tá aqui, tá. E ela assim, caramba. E aí eu tô aqui, pelo amor de Deus. Eu quase que tinha que gritar. Quando ela chegou perto, sabe? Quando a gente fala assim, tá, quando perde as coisas, né? Que a mãe brinca, fala, eu tava aqui para te morder, né? Tava quase mordendo já ela. Aí ela, você tava aí, eu te perdi. Eu falei, pelo amor de Deus, amor, tava na frente, né? Essa ação, esse acontecido, essa situação me fez refletir sobre uma coisa, né? E um tema que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, que é a busca incessante. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, tá? Para isso, para ter uma base, para a gente nos basear, eu quero ler com os irmãos um conjunto de versículos, igual eu fiz da outra vez, na outra base, eu trouxe hoje algo similar. Um conjunto de versículos, tá? Por que um conjunto? Porque eu quero falar, e a gente vai falar hoje aqui, sobre Lucas 15 por completo. Mas eu trouxe um conjunto de versículos para a gente entender onde nós estamos. Depois a gente vai fazer um contexto, não é? Juntar tudo ali, conversar melhor. E aí você lê com mais calma na sua casa, tá? Eu vou ler os versículos 4, 8, do 11 ao 13 e depois do 21 ao 24, tá bom? E a gente vai lendo com calma aqui junto, você anota, acompanha aqui em cima, tá? Para você ler e meditar na sua casa com mais calma, tá bom? Então vamos lá. Lucas 15, começando pelo versículo 4. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Agora versículo 11 ao 13. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Versículo 21 ao 24. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos teus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Amém? Amém. Vamos nos contextualizar. Lucas ele não menciona uma localização específica onde Jesus estava. Alguns estudiosos acreditam que Jesus ele estava em uma das cidades da Galiléia ou em Jerusalém. Por que disso? Porque eram os locais onde Jesus estava com a multidão. E no início de Lucas 15, quando você for ler com mais calma na sua casa, você vai ver que a Bíblia ela nos mostra que publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. E isso gerou crítica por conta dos fariseus, do pessoal que, né, era mestre das leis. Gerou crítica porque eles não entendiam por que Jesus se associava com pessoas consideradas perdidas. E aí é nesse cenário que Jesus conta 3 parábolas, que é essas que a gente leu, né, um pouquinho. A gente conhece elas como a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Mais um ponto, pródigo não significa perdido, tá? Pródigo é irresponsável, né? Então, ele conta 3 parábolas. Na parábola da ovelha perdida, ela é aquela clássica, né? Pequena, curta, mas clássica. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma delas fugiu, se perdeu. Ele deixa as 99, vai atrás da perdida, ele a encontra, ele volta, fica feliz, chama os seus amigos e faz uma festa para comemorar. Ele celebra, porque encontrou a ovelha perdida. E Jesus ele conclui que fala assim, olha, tem mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende, do que 99 justos, que já não precisam de arrependimento. Na segunda parábola, a parábola da moeda perdida, Jesus ele fala sobre uma história de uma mulher que tinha 10 dracmas, né, ou 10 moedas, e ela perdeu uma. E ela acende uma lâmpada, move tudo de lugar, varre a casa, faz de tudo até encontrar essa moeda. E ao encontrar essa moeda, ela também chama as suas amigas, seus vizinhos, para comemorar. E assim como a parábola da ovelha perdida, Jesus ele também fala, olha, vale mais a pena, tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. E aí a gente vem na parábola do filho pródigo, que é a maior dentre elas, a mais conhecida entre nós, né? Que dá mais destaque quando a gente lê Lucas 15, que Jesus está contando uma história de 2 filhos, né? Ele fala de 2 filhos, mas o foco é no filho mais novo, que ele perde a herança para o pai, e ele vai para uma terra distante, desperdiça tudo numa vida totalmente descabeçada. Aí no meio de dificuldade, ele percebe, ele fala assim, puxa, quando eu estava com o meu pai, eu tinha tudo, eu podia fazer, né, eu tinha tudo do melhor, se arrepende, se entristece, volta, pede perdão para o pai o recebe de braços abertos. O filho mais velho, ele fica até bravo, porque quando ele recebe, ele faz festa, né, pega um novilho gordo, o filho mais velho fica bravo, fala assim, quando eu estava aqui, o senhor não fez nada? Ele fala assim, filho, faz sentido eu fazer isso, porque o meu filho que estava perdido, voltou. Eu encontrei o meu filho perdido, né? Ele se perdeu, e ele está aqui. E Lucas 15, ele se encerra com essa última parábola. Jesus, ele estava explicando para aquele povo, né, para aquela galera que achava estranho, por que Jesus estava no meio dos perdidos. Porque ele estava querendo dizer o seguinte, que Deus, ele se importa profundamente com as pessoas que se afastaram dele. Era esse o foco. O foco era dizer, Deus tem muito mais preocupação nas pessoas que estão distantes dele. Essa é a preocupação central de Deus. Não que ele não ame os outros, que já estão salvos, mas a preocupação central é buscar até o último perdido. Era isso que Jesus queria dizer com essas parábolas. E as parábolas, elas também destacam a alegria de Deus, pelo arrependimento. Porque quando você olha, ele vê nas 3, no final das 3 sempre tem festa, sempre tem alegria, comemoração, comunhão com as pessoas. Destaca que Deus, ele se alegra com isso. Destaca um caráter gracioso de Deus. E ao mesmo tempo ele faz um contraste com a dureza do coração daquele povo que se achava mestres. Ou daquele povo que se julgavam justos, né, por si próprio, como a gente comentou na base passada. Achavam que por si mesmos podiam, né, estavam salvos. Mas mais do que isso, meus irmãos, quando refletindo sobre as 3 parábolas, eu percebi que Jesus, ele quer transmitir algo a mais para nós. Algo a mais para aquele povo, mas principalmente para nós. Porque muitas vezes nós julgamos pessoas, julgamos coisas com valor. Às vezes nós achamos que alguém, por estar num cargo X, tem mais valor do que alguém que está num cargo Y, sabe? Ou nem tem cargo. Ou coisas mesmo. Às vezes a gente acha que, por exemplo, essas letras são muito mais bonitas do que a flor, porque as letras brilham e a flor faz tempo que está aí, sabe? A gente tem isso. A gente faz isso. Por exemplo, se eu te pergunto, qual das 3 parábolas para você acha que é mais impactante? Talvez você vai falar que é do filho. Por quê? Porque o filho tem muito mais valor do que uma ovelha. Ou um filho tem muito mais valor que uma moeda. Não é? Uma ovelha, por exemplo, é um animal que você pode, se perdeu, você vai lá, adquire outro, né? Ou espera procriar e você tem mais uma nova ovelha. Ou então uma moeda é uma moeda. Quantas vezes a gente não perde moeda? Fala, tá tudo bem, né? A gente tende a valorar. E a gente vai falar assim, não, das 3 parábolas, de mais impacto, é do filho. Só que, por quê? Se fosse de fato tão importante, por que Jesus contaria 3 parábolas tão próximas, com personagens, e anota aí, personagens diferentes, mas com o mesmo final? Todas as 3 parábolas têm o mesmo final. Personagens diferentes, o mesmo final.
Jesus ele queria mostrar, ele quer falar, que para Deus, cada um tem um valor incomparável. Não importa se você é uma moeda, se você é uma ovelha, ou se você é um filho. Não importa. Não importa a perda. Não é a perda que está valendo. Se vocês forem ler com mais calma, vocês vão ver que a importância é a busca, a importância é o encontro. Quero ler com os irmãos Romanos 5, versículo 8, que fala assim, ó: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E lá em Gálatas, para complementar, lá em Gálatas 3, 28, ele fala: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Jesus pegou 3 histórias com personagens totalmente diferentes para falar que aos olhos de Deus todos são incomparáveis. Todos têm um valor único. O valor não está naquilo que se perde, mas na alegria de encontrar. Seja uma ovelha, seja uma moeda, seja um filho. E é interessante pensar dessa forma, porque também é importante a gente destacar. Eu falei, 3 personagens: moeda, ovelha e filho. Você já parou para pensar, observando essas 3 parábolas, como que cada um dos 3 se perdeu? E é importante a gente pensar, porque talvez nós estamos, ou já fomos, um desses 3 personagens. Nós já fomos talvez, ou estamos no momento de ser uma moeda. Nós já fomos, ou estamos no momento da ovelha, de ser uma ovelha, ou o filho. São ilustrações de estilos de vida que a gente pode ter adotado, está vivendo, e a gente não percebe. E esses 3 estilos de vida nos deixam perdidos. E é importante, é essencial a gente entender como que os 3 se perderam. Porque entendendo como os 3 se perderam, a gente consegue aplicar isso para a nossa vida. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos analisar os 3 personagens. Hoje o foco é nisso. Primeiro personagem que eu quero comentar, vamos dar valoração, né? Vamos com menos valor aos nossos olhos. Vamos para a moeda. Como que uma moeda se perde, né? A moeda ela não tem consciência disso. A moeda desaparece de vista. Ela não tem consciência. Para embasar o que a gente vai falar aqui agora, eu quero ler com os irmãos Romanos 1, do 21 ao 22. Está escrito o seguinte, ó: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Amém? Uma moeda ela é um objeto inanimado, é um pedaço de metal, e não faz nada, né? Às vezes a gente até passa batido, porque como é que você analisa uma parábola onde o personagem é um objeto que não tem vida, né? Ele não faz nada. E uma das coisas que ele também não faz é não ter consciência. Consciência significa você conhecer o teu interior e o teu exterior. Saber o que está dentro de você e saber o que está fora. Consciência da forma como você vive, consciência da forma de onde você está. É conhecer o seu mundo interior e exterior. A moeda, então, ela começa a nos ensinar uma lição sobre o perigo de viver sem consciência espiritual. Ela se perde sem saber. Ela não tem vontade própria, ela se perdeu sem saber, sem ter consciência, sem ter noção da situação. Dessa forma, nós também podemos nos encontrar nessa situação. Numa condição onde a gente não está percebendo que nós estamos se afastando de Deus. Nós não entendemos verdadeiramente quem Deus é. A gente está tão preocupado com as questões terrenas, com problemas, com coisas, né, materiais, que o nosso coração ele se endurece e a gente não percebe. Isso deixa a gente espiritualmente perdido. E a gente não entende o que a gente fez. Quantas vezes você não para e fala assim,
sei lá o que eu preciso fazer, eu não sei se eu vou, não sei se eu fico, não sei, sabe? Eu não sei se eu estou feliz, não sei se eu estou triste, eu não sei se eu choro, não sei se eu dou risada, sabe? Quantas vezes a gente não para e fica perdido e não sabe por que a gente está perdido? Por isso, olhando para a moeda, a gente começa a entender que é fundamental nós desenvolvermos uma consciência da nossa necessidade de ter um relacionamento com Deus. No versículo que a gente leu, Romanos, a gente vê que aqueles que conheceram a Deus, viram a Deus, não davam esse tal título a Ele, né? Não reconheceram Ele como Deus. Conheceram Deus, mas não reconheceram Ele como Deus. Ou seja, às vezes por pensamentos, ações, se perderam nos próprios corações. Achavam-se sábios, mas na verdade eram tolos. Ou seja, autojustificação, né? Não tem consciência do que Deus é, não tem consciência de que você é filho. E esse é um alerta para a gente, que nós devemos buscar Deus de forma intencional. Você não pode, por exemplo, vir para a igreja e não estar sabendo o que você está fazendo. Você está vindo para a igreja por vir, você está vindo para a igreja para cumprir tabela, você não tem consciência do que Deus é. Você não tem consciência do que você está fazendo ainda. Você não tem consciência do que você é. A gente só consegue sair dessa inconsciência espiritual se a gente praticar essa busca ao Senhor com propósito. O propósito é você falar assim, o que você quer de Deus? O que você quer vindo à igreja? O que você quer orando? Quando você consegue entender isso, você consegue entender que você tem um propósito. Eu quero vir à igreja porque eu quero aprender mais de Deus. Eu quero vir à igreja porque eu quero cultuar a Deus. Não porque eu tenho que bater cartão, fazer uma média. Então a gente tem que entender que a nossa consciência ela tem que ter um propósito. A gente tem que buscar Deus com propósito. Deuteronômio 4:29 fala o seguinte: e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, e se procurarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Ou seja, exige que você deixe de lado não fazer nada. Exige que você deixe de lado você ficar esperando uma solução do céu. Só vou se Deus falar que eu tenho que... Não, você não pode. Você tem que tomar decisões conscientes. Não ore por orar. Ore porque você quer orar. Não leia a Bíblia só por ler. Leia a Bíblia porque você quer mais de Deus. Você quer viver de acordo com os ensinamentos da palavra. Faça isso com consciência. Não porque os outros fazem. Porque o fulano faz, eu vou fazer. Não. E nem ao contrário. Não é porque os outros não fazem que você também não vai fazer. Faça por consciência própria. Quando a gente faz isso, é essa luz que é descrita lá, né, da moeda, que ela acende uma luz e procura, é essa luz que acende, é a luz de Deus. Quando a gente começa a ter essa consciência, deixar de ser um objeto inanimado, deixar de ser uma cadeira, quando você começa a perceber, essa luz acende, e Deus vai buscar, vai te encontrar. Essa luz faz com que os nossos olhos se abram. Essa luz faz com que a gente queira sair da escuridão, queira sair desse lugar perdido. Porque a gente tem propósito e tem consciência espiritual. A gente precisa deixar ser encontrados. Você precisa querer sair dessa condição inconsciente. Senão não vai adiantar. E isso só vai começar quando você reconhecer quem Deus é. O que Deus faz. O que você é. E quando você reconhecer que você só depende dEle. É uma escolha diária você querer se aproximar de Deus. É uma escolha diária você querer buscar consciência espiritual. Para você se manter no caminho certo. Amém? Esse é o primeiro personagem, a moeda. Vamos lá. Vamos para o segundo então. A ovelha. Ovelha. Elas se perdem por natureza. Elas são propensas a se afastar do seu pastor. Quero ler com os irmãos Isaías 53:6, que vai falar sobre ovelhas.
Fala, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você já parou, talvez não, mas você já parou para se perguntar por que uma ovelha se perde do seu rebanho, por que uma ovelha se perde do seu pastor? Falar, a gente fala, a ovelha, né, tem que estar lá, mas por que ela se perde? Eu pesquisei. Descobri duas coisas interessantes. A primeira é que a ovelha é míope. Olha só que legal. A ovelha é míope. Ela tem uma visão ampla. Então ela consegue enxergar bem, assim, de amplitude, né? Mas ela não tem foco na distância. Então muitas vezes, só dessa primeira fileira, talvez, ela já não consegue enxergar com definição o que está acontecendo ali. Já não enxerga muito bem. Ela tem uma boa, ela tem uma visão muito ampla, mas ela não enxerga por longa distância. Daí que ela vem a questão do rebanho. Ela prefere viver em rebanho porque ela confia na ovelha da frente. Ela assim, eu não estou enxergando muito bem, mas se a ovelha da frente está indo para cá, eu vou junto com ela. Por isso que elas vivem em rebanho. E a segunda coisa que eu descobri é que, por elas não terem uma visão tão boa, uma visão limitada, elas se distraem com facilidade, principalmente pela essa questão de ser amplo, né? Ela visualiza alguma coisa e ela é curiosa. Ela fala, eu vou xeretar. Muitas vezes é por curiosidade, muitas vezes é por fome. Ela olha, vê um negócio meio verde, assim, acho que é comida. Aí ela vai para lá e fala assim, não era comida, era um saco verde. Aí ela olha para trás e fala, cadê o meu rebanho? Já não vejo mais nada, sabe? Então ela, por curiosidade, pelo natural, ela se afasta, assim, se perde. Porque ela vaga, ela é curiosa, quer xeretar. Então esses são os dois motivos. É muito interessante. É interessante você pegar o físico para entender o que está acontecendo no espiritual. Porque a Bíblia, como a gente leu, ela nos compara como ovelhas. Mas ela nos compara como ovelhas nessa questão, pela questão da nossa natureza. É a natureza da ovelha que está sendo comparada com a nossa. A nossa natureza humana, como é que ela é, né? Boa, né? Top, né? Todo mundo só faz o bem. Nossa natureza humana ela é marcada pelo pecado, ela é marcada pela corrupção. E a nossa natureza, por ser dessa forma, ela faz com que a gente queira ser independente. Ela faz a gente buscar os nossos desejos. E é uma batalha diária. É uma batalha constante. É uma luta interna do que eu desejo seguir com a necessidade de obedecer a Deus. Eu quero seguir por aqui, mas eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso depender de Deus. Mas há uma esperança muito boa, uma esperança maravilhosa. Porque Deus ele não deixa a gente lutar sozinho nessa questão. Deus não deixa a gente lutar sozinho com a nossa natureza. E lá em Gálatas 2:20, a gente vê algo. A gente vê que em Cristo, a gente tem uma nova natureza. Gálatas 2:20 fala lá, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então quando você deixa a natureza de Deus reinar em você, a gente não vive mais impulsionados pelos nossos desejos, pelas nossas coisas, porque os nossos desejos eles são egoístas, todos eles. Os nossos desejos são egoístas. Nós pensamos primeiro em nós, primeiro na gente. Teve uma situação, comentando com a Fê, esses dias, que eu virei e falei assim, olha, prefiro que, uma situação X tal, e eu prefiro que essa pessoa faça, porque se ela precisar da minha ajuda nesse quesito, não vai ficar legal tal. Aí a Fê falou assim, a gente é egoísta, né? Melhor a pessoa se virar sozinha do que a gente ir com ela. Eu falei, putz, é verdade, né? É verdade. Nosso desejo ele é egoísta. Mas quando a gente deixa ser guiado por essa nova natureza, a natureza de Cristo, quando ela nos invade, nos domina, a gente é guiado pelo Espírito Santo. A gente tem que entender que nós devemos parar, né, deixar de lado essa tendência de nos perder para buscar a Deus, buscar a sua presença. Ele é o nosso bom pastor, não é? Ele nos guia, Ele nos protege.
E a nossa parte, qual que é a nossa parte então? Ouvir a voz dele. Seguir o caminho. Né? Quando a gente fala de comunhão, é isso. A nossa natureza de ovelha, a gente não enxerga muito além. Então a comunhão é importante porque, o pastor Antônio está indo por aqui, vamos junto. Né? Vamos junto aqui. Vamos todo mundo junto para o mesmo caminho, sem se afastar. O pastor Djalma está indo por aqui, vamos todos juntos. Essa é a nossa natureza, ela tende a isso. Então a gente tem que ouvir a voz de Deus, seguir o caminho junto com os nossos irmãos, junto com o nosso rebanho, né? E buscar sermos transformados pela natureza de Cristo. Em Efésios 4, 22 ao 24, fala o seguinte, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Então, nós somos instruídos a deixar de lado a nossa natureza, a velha natureza. Quando você se batiza, não tem nada mágico acontecendo ali. Né? É uma demonstração de fé para os seus irmãos, mas é algo tão íntimo teu e Deus, porque você está deixando para trás o teu velho homem, o teu velho ser. O velho eu morre. Agora quem vive em mim é Cristo. Só que a gente não pode esquecer disso. Na verdade, a gente deveria gravar o nosso batismo, né? A gente olhar ele toda vez. Falar lá, eu falei que eu matei o velho homem. Né? E aí, eu estou deixando o velho homem? Estou deixando a velha natureza viver? Ou estou sendo guiado pela natureza de Cristo? Eu estou perdido na minha natureza? Estou me distraindo com as outras coisas? Ou estou no foco em Cristo? Então a gente é convidado a fazer isso. Na verdade, instigado a deixar essa velha natureza. Deixa de lado as coisas. Deixa de lado o teu eu, as tuas escolhas. E seja semelhante a Deus. E, embora nós sejamos como ovelhas, propensas a se afastar, nós temos uma escolha, que é lutar contra essa natureza. Nós temos essa escolha. Nós podemos, dia após dia, lutar contra a natureza humana e colocar a natureza de Deus, para que ela reine, para que ela viva em nós, para que as outras pessoas consigam ver. Amém? Esse é o segundo personagem. E o terceiro e o último personagem aqui é o filho pródigo, né? E como é que o filho se perdeu? Esse é mais fácil de analisar, né? O filho, ele deixou deliberadamente a casa de seu pai. Então a moeda não tinha consciência de se perder. A ovelha se perdeu pela própria natureza e o filho escolheu se perder. Isaías 59:2 diz o seguinte: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele e por isso ele não os ouvirá. Ao contrário das outras parábolas, o filho mais novo, ele que tomou uma decisão consciente. Ele fez, eu vou embora, vou me afastar do meu pai. Pegou a parte da herança, foi embora, foi viver a sua vida maluca, uma terra distante, né? Essa escolha foi feita consciente. E ela reflete uma decisão que muitas vezes a gente toma, que é nos afastarmos de Deus. Nós tomamos decisões conscientemente de nos afastarmos de Deus. Sabe quando? Quando a gente busca a nossa independência. Quando a gente acha que se não, Deus não sabe o que é para fazer. Deixa que eu vou resolver isso aí. Ou então, não, eu não posso. Como é que isso está errado? Não, eu vou, não está errado. Vou fazer, deixa eu sair daqui, vou fazer o que eu quero fazer, da forma como eu quero fazer. Nós escolhemos isso. Essa busca, né, por uma liberdade, ela te aprisiona. A gente já comentou isso na base. A liberdade que a gente acha que é liberdade, né, que o mundo acha que é liberdade, na verdade, ela te aprisiona. É um preso, né, rindo de você do lado de fora da cela que foi visitar ele.
Essa busca, ela te aprisiona, te mantém longe, te deixa sozinho, te faz ficar numa solidão, sem segurança nenhuma, porque você está longe da presença de Deus. O filho, ele não teve ação externa, nenhuma ação fez com que ele tomasse o que ele fez. Nada externo fez isso. Ele olhou e falou assim, eu quero ir, eu quero ir embora. Quando você faz isso, quando a gente faz essas questões, principalmente, quando é que nós nos afastamos? Quando nós decidimos fazer os pecados. Independente de qual seja ele, né? Eu falei, a gente tem um problema de valorar pecado, né? Mas mentir é tão pecado quanto o resto dos outros, né? Então, às vezes, a gente mente. Quantas vezes você não escolhe mentir? Fala, vou mentir para ficar melhor a situação. Não vai magoar a pessoa, não me magoa, não vai dar em nada. Mas você mentiu. Você escolheu deliberadamente se afastar de Deus. Olha só que uma doideira. Você virou e falou assim, não, Deus, agora eu não posso usar a verdade. Eu vou ter que usar a mentira. Entre outras coisas, obviamente. Quando nós escolhemos pecar, nós escolhemos, sem sombra de dúvidas, se afastar. É uma decisão inteiramente nossa. Nós tomamos decisões assim, fazemos, né, temos esses tipos de queda, porque a gente é atraído pelas essas coisas. Às vezes atraído por coisas que prometem uma satisfação imediata. Vou ir por esse caminho porque eu sou feliz aqui, mas é pequeno, é imediato, passageiro. E aí, a gente, nos momentos de problema, nos problemas de dúvida, a gente faz uma opção pelo caminho que a gente acha mais fácil. Sabe, eu não orei, Deus ainda não falou comigo, eu vou decidir por mim mesmo, vou por esse caminho que eu acho que é tranquilo. É nessas situações que você se afasta de Deus. Nós temos consciência de quem Deus é. Nós vivenciamos, experimentamos a graça de Deus. Experimentamos milagres em nossas vidas e mesmo assim a gente escolhe ir embora. Mesmo assim a gente pega e, não, tchau Deus, eu não quero mais. Eu tinha feito uma outra mensagem que eu falava sobre questões relacionadas a vício. E eu falei sobre o jovem rico. E na questão do jovem rico, o jovem rico ele sabia de tudo. Fala, não, eu sei de tudo, Deus, eu sei. Tal. O que eu preciso fazer? Aí Deus, não, obedece, né, os mandamentos, tal, não sei o quê. Não, isso aí tudo eu já faço, o que eu preciso fazer? Aí Jesus vira e fala assim, não, então você pega os seus bens, vende, reparte entre os pobres e me segue. Aí o que ele fez? Escolheu se afastar. Não foi Jesus que olha, não. Jesus colocou ali uma opção. Assim, então você tem que fazer isso. E o jovem virou e falou assim, tô bem então. Não quero não, obrigado, não é para mim isso, né? Ele conhecia a palavra. Provavelmente, pela forma como é descrito, praticava, ajudava os necessitados ali, né, tudo mais. Mas numa questão de se aproximar mais de Deus, ele decidiu se afastar. Isso acontece com a gente. Agora, no mais, né, essa história também do filho, ela mostra que, além de ter todas essas consequências, nós ficamos nesse vazio, né? Nós ficamos distantes da paz e longe disso a gente fica perdido. Só que a boa notícia é que assim como o filho, quando ele caiu em si e ele decide voltar, o pai estava de braços abertos, esperando, né? Recepcionando o filho com muita alegria, sem nenhum tipo de julgamento, mas recepcionando. A boa notícia é que isso acontece conosco também. Às vezes a gente precisa cair em si, parar de correr atrás das nossas escolhas e começar a correr atrás das escolhas de Deus para a nossa vida. Reconhecer a verdadeira satisfação que é viver em Deus.
Quando a gente faz isso, Deus também faz igual o Pai, Ele recebe a gente de braços abertos. Ele corre de encontro ao Filho. E outro detalhe muito importante, não foi o Pai que se afastou do Filho, foi o Filho que se afastou do Pai. O Pai continuou no mesmo lugar. Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente fala assim, ai Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? Não, não foi. Foi você, foi nós, foi eu, que pegou e falou assim, olha, eu não quero mais, isso não é para mim. Só que tem essa boa notícia, quando a gente cai em si, quando a gente olha e volta, não, eu preciso do meu Pai, eu preciso de Deus, Ele está lá te esperando. Em 1 João 1:9, nós somos lembrados do seguinte, olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando nós caímos em si, nos arrependemos, quando nós voltamos com o coração arrependido para Deus, Ele apaga esse passado. Ele, igual a gente, nos encontros de sexta, a Yara tinha trazido uma dinâmica sobre a questão de uma borracha, A borracha de Deus, ela apaga o teu passado. Quando você confessa que você errou, quando você confessa que você está afastado de Deus, olha lá, e você chega a Deus, Ele apaga o teu passado. É uma vida nova agora. Eu quero concluir dizendo o seguinte, que independente de qual personagem você é, ou você já foi, nessa história, seja uma moeda, que ela se perdeu sem perceber, ou uma ovelha que ela se perdeu por conta das distrações, ou do filho que se perdeu por escolha própria, Deus, Ele está à busca de nós, sempre. Por isso que o tema é justamente a busca incessante. Deus, Ele tem um prazer enorme de buscar os perdidos. Deus tem um prazer enorme de buscar nós, quando nós estamos perdidos, quando nós fazemos escolhas baseadas no nosso próprio eu, Ele sempre está à nossa busca. Ele nunca nos abandona, Ele sempre está lá buscando a gente. Você pode se sentir distante, se sentir um pouco perdido nos seus próprios caminhos, sem saber como é que você se perdeu. Talvez, que nem eu falei, você seja uma moeda, que você não teve consciência da sua separação, você não entendeu o que você fez, você não sabe, você não tem consciência espiritual. Ou uma ovelha, porque você, movido pelas coisas, você, olha, tem uma coisa ali, vou dar uma olhada lá. Ou o filho que falou, não, eu vou embora mesmo, eu não quero. Mas uma verdade, ela se destaca nisso tudo, que é comum nas 3 parábolas. Deus não desiste de te buscar, não desiste de nos procurar. Eu, por exemplo, olhando essas 3 parábolas, eu me identifiquei muito, porque eu falei assim, eu já me perdi sem ter consciência disso, eu já fui um momento que eu era uma moeda, eu já me perdi, eu falei, não, mas por que eu estou aqui? Eu não tinha consciência do espiritual, eu não tinha consciência do que eu era, não tinha consciência direito do que era o corpo, não tinha consciência do que Deus queria para mim, eu não fazia nem questão muitas vezes de buscar, eu já fui uma moeda, eu também já fui como uma ovelha, a minha natureza, a minha visão meio ruim, eu falei, nossa, que legal, vou por aqui, e me perdi, falei, ué, cadê o resto, cadê o povo, não era por aqui? Não era esse o caminho? Sabe? Eu já me perdi como ovelha, e também já fui um filho pródigo, eu virei e falei, não, isso aqui não é para mim, essa parte da Bíblia, se pudesse arrancar esse pedaço, aí tudo bem, mas como não pode, então não é para mim, eu já fiz escolhas que eu me afastei de Deus, só que em todas elas Ele me buscou, você entendeu? Em todas elas Ele me resgatou, e hoje eu vivo e posso viver na graça, na misericórdia de Deus, porque Ele me busca, Ele te busca, Ele está de braços abertos sempre, Ele está pronto para te receber, não importa, onde você estiver, o que você fez, isso não importa, Deus, Ele está ali te esperando, a graça dEle nos alcança, a graça de Deus nos alcançou, mesmo
Antes da gente reconhecer que a gente necessitava da graça dele. Já parou para pensar nisso? Antes de você falar assim, eu preciso de Deus, Deus já tinha te alcançado. Deus, ele está ali, te esperando. É simples o que a gente precisa fazer. Se você está perdido, reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você precisa dele. Quando você olhar para a sua vida e ver que você está meio distante de Deus, não tenta resolver sozinho. Às vezes a gente também tem essa mania, fala, não, eu tô longe de Deus, então eu vou fazer um jejum, vou fazer não sei o quê. Calma, para um pouco e ora. Não, eu vou lá na igreja, vou fazer uma campanha, vou pedir para o pastor orar por mim, vou pedir para a irmã X orar por mim. Calma, peraí. Primeiro, busca a Deus. Ele vai te mostrar o caminho de volta. Não é você que vai achar o caminho de volta. É Ele que te mostra o caminho de volta. Permita que Deus te encontre. Não fica falando, não, deixa Deus. Está perdido? Acende o sinalizador e assim, Deus, eu me arrependo, estou aqui. E Ele vai te buscar. Não tenta fazer o caminho de volta. Agora, se você não se sente perdido, se até agora você fala, não, essa palavra não é para mim. Olha, eu tenho uma coisa que pode falar, é para você. Porque se você não se sente perdido, você precisa lembrar de uma coisinha só. Você tem uma missão muito importante. E ela precisa ser cumprida. Ela está se cumprindo, mas ela precisa de você. Lucas 19, versículo 10, fala o seguinte, olha, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus veio buscar o que estava perdido. Se você não está mais perdido, qual que é a sua missão? Apresentar o seu amigo que busca as pessoas, que salva os perdidos. Essa é a tua missão. Você não precisa, mais um lembrete, não é você que vai buscar o perdido, tá bom? Não é você. Você vai colaborar na missão da busca dos perdidos. Você apresenta um amigo seu, Jesus. Você fala assim, olha, eu conheço uma pessoa que pode te tirar desse lugar escuro que você está. É só Ele que pode. Se você quiser, eu te apresento. Você apresenta, e aí a pessoa é Jesus, a pessoa é Deus, a pessoa é Espírito Santo. Ali acontece o resgate. Você só foi o cara que lançou a boia. Entendeu? É isso. Se você não se sente perdido, você está firme. É bom você reconhecer os 3 personagens para você entender momentos que talvez você possa chegar. Mas mesmo assim, você tem uma missão muito importante. Ela não é a missão do João, não é a missão da Denise, não é a missão da Carol. Não, é a missão do corpo de Cristo. Apresentar Jesus a todos. Apresentar o seu amigo que salva, aquela pessoa que está buscando os perdidos incansavelmente. Que isso tudo, que essa verdade toda, ela nos mova assim, entendeu? Que ela nos mova, não importa o que você é, o que você já foi, onde você está. Se você está perdido, clama a Deus. Se você em algum momento se sente perdido em qualquer área da sua vida, principalmente na espiritual, clama a Deus. Busque Ele. Peça para que Ele te ajude a voltar aos caminhos certos, aos caminhos do Senhor. Deus, Ele nunca nos abandona. Isso é muito importante. Ele nunca nos abandona. Ele nos busca com um amor que nunca falha. Isso é importante a gente gravar. Você pode estar perdido. As coisas podem estar escuras. Pode estar tudo apagado. Mas não se preocupa, porque Deus, se você reconhecer, Deus, Ele vai ao teu encontro. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos orar para que Deus nos mostre, né? Se em algum momento nós identificamos que estamos perdidos em alguma situação, seja estar perdido como se fosse uma moeda, que não está sabendo direito o que fez, ou não fez, ou como uma ovelha que deixou os desejos da natureza o mover, ou como filho que escolheu se afastar. Que a gente possa analisar isso. Deus, te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado,
nos dado os alimentos necessários para crescimento, Pai, na Tua palavra. Mas Deus, o Senhor conhece os nossos corações, e o Senhor sabe que, mesmo assim, nós somos humanos, somos falhos, Deus. Hoje identificamos 3 tipos de personalidade, Pai. E eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a reconhecer se estamos em alguma dessas personalidades, Pai. Se nós temos consciência, Pai, do que é o espiritual, do que é o reino de Deus. Se nós estamos com a natureza velha, ou se nós estamos com a natureza do Senhor em nossas vidas, ou se nós estamos escolhendo se afastar de Ti por escolha própria mesmo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a reconhecer isso, Deus. Nós queremos ser encontrados, Pai. Essa é a palavra correta. Nós queremos sair da escuridão das nossas vidas, sair da escuridão dos nossos problemas, sair da escuridão daquilo que nós criamos, da onde nós nos colocamos, para ir para a luz da Tua verdade, Pai, a luz da Tua vida, Deus. Queremos estar no centro da Tua palavra, Pai. Se em algum momento, Pai, nós identificarmos isso, nos ajude a melhorar, Pai. Nós estamos aqui, queremos, Pai, queremos ser buscados por Ti, Pai, queremos. Agora, Deus, se algum dos meus irmãos já reconheceu que está dentro da Tua palavra, Pai, nos ajude, Deus, a continuar a missão, Pai, ou às vezes iniciar a missão que achamos que não estávamos fazendo, que estávamos fazendo, Deus. Nos ajude, Pai, a pregar a Tua palavra, Pai, a espalhar o Teu amor, Deus, a contar para os perdidos, Deus, que o Senhor pode os encontrar, Deus. Nos ajude, Pai. É isso que nós pedimos, Deus, que possamos meditar na Sua palavra, não somente hoje, mas que possamos meditar na Sua palavra dia após dia, durante essa semana, durante esse mês, que essa mensagem nos impacte, Pai, que essa mensagem mude o nosso ser. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Palmas ao nosso Deus, amém?